pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a professora Lídia Gouveia, sou professora da Rede Municipal de Educação de Palmas, trabalho na ETI Carolina Campelo com a turma de segundo ano e hoje eu vou trazer para vocês o componente curricular de História. Lembrando que é História é quando a gente estuda o que aconteceu com os nossos antepassados no passado, né, aqui no presente e mudamos para o futuro o que não foi bom, o que não foi legal, certo? Hoje, no componente curricular de História, nós vamos falar sobre uma comunidade que chama Comunidade Quilombola. Nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre os quilombolas. Você já ouviu falar nesse nome, quilombola? Isso te remete a alguma coisa? Você já ouviu falar na escola sobre o povo quilombola? Se não, vamos lá que agora a gente vai começar a entender sobre o povo quilombola. Os povos quilombolas, eles foram trazidos para o Brasil como escravos. Professora Lídia, escravos. Então eu sou escrava da minha mãe, porque eu trabalho para ela dentro de casa nessa quarentena e eu não recebo nada. Não é bem assim. Olha só como que acontecia lá na vida dos quilombolas, que se tornaram quilombolas, que até então eles eram os escravos. Os escravos, eles eram trazidos, eles eram sequestrados, roubados da sua terra, principalmente da África, do continente africano, e eles eram trazidos para o Brasil. Como que eles eram trazidos para o Brasil? No slide está mostrando que eles eram trazidos para o Brasil no porão dos navios. Eles eram amarrados, chicoteados e eles eram trazidos para o Brasil nesses porões. E eles eram levados para uma feira. Quem já foi na feira aí, levanta a mão? Pois é, mas essa feira era diferente. Lá você não comprava fruta, verdura, carne, peixe. Não, lá você comprava gente. Isso mesmo, você comprava gente. Você já imaginou você ir numa feira para comprar gente? Gente negra. Pois é, era isso que acontecia. Os senhores, que eram os portugueses, as pessoas brancas, que não queriam fazer os trabalhos domésticos, não queriam limpar a casa, lavar, passar, não queriam trabalhar na roça, nas plantações, então eles compravam esses escravos. Os escravos, eles eram comprados assim. Quanto mais novos eram os negros, por exemplo, os homens jovens entre 15, 20 anos, 25 anos, eles eram mais caros. Mas isso não quer dizer que eles também não compravam crianças, mulheres, para trabalhar também nas casas. Até mesmo as crianças, elas eram compradas para serem escravizadas. Essas crianças, elas trabalhavam como babá, cuidando das outras crianças, das pessoas brancas, lavando, passando, cozinhando. Então, assim, criança negra, naquela época no Brasil, quando foi descoberto, 1550, até quando os escravos foram livres, eles não tinham infância, eles trabalhavam a vida inteira deles. Mas, professora, então o que são esse tal de quilombolas? Porque eu não estou entendendo nada, a senhora só está falando de escravo. Os quilombolas foi assim. Os negros, eles estavam lá trabalhando nas plantações, certo? As mulheres, elas eram humilhadas, as patroas batiam nelas, as donas, não é patroa não, donas, batiam nelas. Aí elas falaram o quê? Vamos fugir desse lugar, mas vamos fugir para onde? Porque a gente não tem parente, a gente não tem família, a gente está num lugar que a gente não conhece nada. Para onde nós vamos? Não importa, vamos fugir. Então, esses negros, eles conseguiam fugir. Alguns conseguiam, gente. Infelizmente, alguns também morriam na fuga, porque os donos das fazendas, eles tinham os capatazes, que eram as pessoas que ficavam cuidando dos negros para que eles não fugissem e que eles trabalhassem direitinho. Então, os que conseguiam fugir, eles se tornaram os quilombolas, porque eles iam para o meio da mata, né? E lá no meio da mata eles construíam suas casas. Do nada, eles iam principalmente para perto de rios, de córregos. Às vezes eles andavam dias, meses. Já tem relatos de quilombolas que andaram até anos, né, para encontrar um lugar seguro para se proteger, né, e não voltar a ser escravo. Então lá eles construíam casas e construíam as suas famílias. Então eles construíam uma comunidade
comunidade. Nessa imagem você vai ver o início dos quilombos, dos quilombolas, lá quando os primeiros fugiram, e um quilombola que fica na comunidade de Água Branca e Matões, aqui no estado do Tocantins. Sim, gente, nós temos comunidades quilombolas no nosso Tocantins. E o que são os quilombos, professora? Porque quilombolas são as pessoas que fazem parte da comunidade, né? São as pessoas. Então, o que são os quilombos? Os quilombos são as casas que eram construídas perto uma das outras. Então, essas casas, quando eles fugiam de longe, quando eles estavam andando às vezes dias, meses, eles conseguiam encontrar, por exemplo, no meio da floresta, eles encontravam uma fogueirinha, eles pensavam, ali tem casa, vamos ver. E quando eles viam que era um quilombo, que eram as casas dos quilombos, elas são parecidas com as casas que eles construíam lá na África. Então, eles já sabiam que ali era um refúgio deles. Então, eles fugiam para esses quilombos e lá. O Quilombo dos Palmares, que é um dos maiores que já existiu até hoje, ele chegou a ter em torno de 20 mil pessoas morando no quilombo. Então, olha só, era quase do tamanho de uma cidade, né? Era uma cidade muito grande, né? Porque 20 mil pessoas é muito, muito, muito grande. Então, foi assim que surgiu os quilombos, que são essas casas, né? Os quilombos são as casas e os quilombolas são as pessoas que fazem parte dessas casas, que moram nessas casas. Como que esses quilombolas, professora, essas pessoas, elas viviam antigamente? Aí que está um detalhe, minha gente, presta atenção. Essas pessoas não viviam só antigamente, elas vivem até hoje, porque nós temos comunidades quilombolas existentes até hoje. Então, até hoje, elas têm uma cultura. O que é essa cultura, professora? Cultura é quando eles ainda têm as raízes lá do passado, de quando eles vieram da África. Algumas danças, as roupas, as festas que eles fazem, eles trazem isso na sua cultura. Nessa imagem que a gente está vendo, que é uma comunidade quilombola de São Domingo, em Paracatu, Minas Gerais, vocês estão vendo aí as roupas coloridas? Por que os quilombolas gostam tanto de roupas coloridas? Porque no continente africano é muito comum eles usarem roupas muito coloridas, muito colares, muitas pulseiras. Então, os quilombolas, eles gostam muito de adereços, de brinco, colares e roupas coloridas. E eles também usavam muito, quando eles fugiam, eles faziam muito artesanato, que eram potes de barro, jarros de barro, panelas. Então, era essa forma de vida que eles tinham, né? E para que eles faziam isso? Muitas vezes, alguns dos quilombolas, dos homens ou das mulheres negras que moravam lá no quilombo, eles andavam até a cidade, se infiltravam e conseguiam vender algumas coisas. Era vender assim, em troca de escambo, que era trocado. Eles trocavam uma panela por um saco de arroz, uma roupa por um saco de farinha, e aí eles traziam de volta para o quilombo, entendeu? Então, foi assim que eles foram conseguindo sobreviver depois que eles fugiram. Também, na comunidade quilombola, é muito comum que eles fazem uma coisa com um nome muito interessante, que eu não te conhecia, que chama pichiruns. Vocês sabem o que é um pichirum? Pois eu vou te contar agora. Pichirum é um tipo de multirão. Multirão é quando a comunidade, que são as pessoas quilombolas, que são as pessoas negras, gente, vamos lembrar que os quilombolas são descendentes de negros e de índios, né, que fugiam para os quilombos. Então, essas pessoas, elas fazem os pichiruns, que são os mutirões. Para que eles fazem mutirões? Por exemplo, vai fazer uma colheita de milho. Então, se reúne as pessoas da comunidade, aí eles vão lá, colhem o milho e trazem para casa. Aquele milho que é colhido, ele é dividido com as pessoas da comunidade. Por exemplo, na produção de farinha. Quando eles vão fazer a produção de farinha, essa daí é em bom despacho, em Passos de Camaragibe. A produção de farinha é uma comunidade quilombola também. E eles fazem tudo em conjunto, descascam
colhem a mandioca, ralam, fazem a farinha aqui, ó, igual está falando aqui, está vendo? Eles estão fazendo a farinha no forno, assando a farinha. Quando essa farinha está pronta, aí eles fazem a divisão entre as pessoas da comunidade. E para fazer essa divisão, eles geralmente fazem festas. O que são essas festas que eles fazem? Eles fazem umas festas que chamam lundum. Aí esse lundum, eles vão dançando, é uma música que eles vão dançando, e aí cada pessoa que está dançando ali, eles recitam um verso. Então eles passam a noite comemorando a colheita, que é o pichirum, né? O pichirum que é feito do mutirão deles lá, que eles fazem os mutirões para essa colheita. Tanto colheita de milho, de farinha ou de qualquer outra coisa que tenha plantado na comunidade. As mulheres também, elas se reúnem muito para a produção de artesanato, que também é um tipo de pichirum. E você conhece algum tipo de mutirão? Você já participou de algum tipo de mutirão? Por exemplo, eu já vi mutirão, quando vai construir uma casa, um parente vai construir uma casa, não tem dinheiro para contratar uma construtora, aí fala, vamos fazer um mutirão aqui em casa. Aí chama os amigos, os vizinhos, aí vão para lá e fazem um mutirão, que é a construção mais rápido. Geralmente isso tem um almoço grande, é muita festa, é muita alegria. Isso também é um tipo de um mutirão que foi trazido lá, ó, dos nossos descendentes, né, dos africanos e dos quilombolas. Falando ainda um pouquinho sobre os quilombolas, tem as comidas típicas dos quilombolas que são muito conhecidas por nós, como, por exemplo, o cuscuz. Quem aí já comeu cuscuz? Levanta a mão. Pois é, o cuscuz é uma comida típica quilombola dos negros, porque como eles tinham pouca comida, os patrões não davam muita comida para eles, eles pegavam aquele resto do milho, pilavam ele num pilão, né? Que é um pilão, é tipo uma bacia de madeira, né? Que eles pilavam e aí eles deixavam a farinha bem fininha, cozinhavam e aí assim surgiu o cuscuz. Então assim foram surgindo a comunidade quilombola. Vamos relembrar então? A origem do quilombo. O quilombo surgiu quando os negros que escaparam das fazendas, na qual eles eram escravizados, foram para o meio da mata e construíram as comunidades quilombolas, que são as casas que fazem parte ali do quilombo. E também, quais são os costumes? Os costumes que tem nos quilombos, a dança, né? Que eles dançam no final do pichirum, né? Do mutirão. Tem as danças, tem as comidas e também nós temos o artesanato que é produzido por eles. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é os quilombos e os quilombolas. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vá na plataforma Palma Homeschool, que essa aula vai estar gravada, e também tem outras atividades para ser feitas lá na plataforma. E beijinho, até a próxima. E não esqueça, vai ficar tudo bem. É só um tempo ruim, essa pandemia. Já já a gente sai na escola junto, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.